Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, ah, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Milic, PhD. Eu vou falar algumas coisas sobre consciência universal e energia escura. Bem, são duas coisas que ninguém sabe o que são. Vamos começar por energia escura, né? Energia escura é uma coisa que se desconfia que existe, que tem algum efeito, mas que ninguém tem a mínima ideia o que seja. Então, apenas pelos efeitos, alguns dos efeitos que ela tem, quer dizer, algumas coisas que acontecem e que os físicos chamam, que está causando isso, é essa energia escura. Ah, é o que, por exemplo, se nota que as galáxias mantêm uma certa coerência em tamanho, em ficar junto, funcionar junto. Não, elas giram, devia se espalhar em todos os pedaços, né? Como se fosse um giroscópio espalhar para cada do quanto é que canta. E não acontece isso, ela fica mais ou menos. Ah, e só em termos de gravidade não é suficiente para explicar. Aí tiveram que inventar essa ideia de chamar de energia escura, que é o que faz as coisas funcionar, né? Aí vem outra coisa que se chama consciência, que eu chamo de consciência universal, que eu acho que é o seguinte: é a consciência de todos nós, seres, todos nós temos um pouquinho de consciência. Mesmo os seres minerais, vegetais, animais, entidades energéticas, alienígenas, todos eles têm um pingo de consciência. Ah, nós humanos temos possibilidade de fazer algo um pouquinho mais. É melhorar a nossa consciência. Nós tínhamos antigamente consciência bem mais primitivas, né? Quando a gente estava lá na Idade da Pedra ainda, e fomos evoluindo pouco a pouco com a consciência. Acontece que, atualmente, nós temos que evoluir mais ainda com essa consciência. Essa consciência é como se fosse uma espécie de energia e ela não morre com o nosso corpo, certo? Ela continua e faz parte daquilo que eu chamo de consciência universal. Então, se a gente procura melhorar a nossa consciência enquanto a gente está aqui na parte terrena, né? Nós vamos levar essa consciência nossa para contribuir para a consciência universal num nível mais elevado, para que essa consciência universal seja mais informada, mais elevada em todos os sentidos. E que possa gerenciar o universo de uma maneira melhor. Acontece que
aquilo que se chama de energia escura, ela faz como se fosse uma espécie de gerenciamento do universo. Então, essa energia escura é como se fosse um tipo de manifestação dessa consciência universal, certo? E, portanto, nós podemos contribuir com o nosso processo de evolução, de consciência terrena, individual nossa, para contribuir para essa consciência universal, e dessa maneira administrar ou ter efeito maior sobre essa energia escura, sobre outras coisas que gerenciam o universo. Tem alguma prova disso? Não, é apenas intuição, tá certo? Mas é que nem em muitas coisas que atualmente na física, a gente sabe que funciona, mas não sabe por que funciona. Por exemplo de entrelaçamento, um monte de outros conceitos de física que se provou que é verdade, mas a gente não tem ainda uma explicação por que isso é verdade. A gente até constrói computadores quânticos baseados nessas ideias, eles funcionam beleza, mas, ou seja, a parte de engenharia é desenvolvida fantástica. A parte de entender a física por trás, por que acontece aquilo, nós ainda não sabemos. E o que eu tenho proposto é o seguinte, é que o modo típico de fazer pesquisa em física não está funcionando. Está aparecendo cada vez mais coisas que existem na realidade, que nós estamos usando até na prática, e que parece milagre, né? É como se, sei lá quem fez, por que é assim, não sei. Então, para a gente poder evoluir um pouquinho mais, de maneira mais esclarecida, porque nós estamos evoluindo de uma maneira implícita, em vez de ser explícita. A gente sabe que funciona, como funciona, porque, mas não sabe por que funciona. Então, eu tenho proposto que a gente trabalhe em cima de melhorar a nossa consciência. Como é que a gente faz isso? Eu proponho justamente usar aquilo que eu chamo de planejamento de valores. Ou seja, os valores que nós temos no momento são ruins. Todos eles. Por quê? Porque todos eles têm consequências ruins. E, portanto, a gente tem que criar novos valores mais evoluídos, e no sentido de que esses novos valores tenham consciências melhores. Entendido? Então, por isso que a gente tem que fazer esse planejamento de valores e estar continuamente comungando novos valores mais evoluídos. Agora, esses valores são em várias dimensões. Não é numa dimensão só, não. São em várias dimensões. Dimensão econômica, social, cultural, política, ecológica,
espiritual, quer dizer, várias dimensões, né? Esses valores não são numa direção só, em várias direções. E nós temos vários níveis de evolução em cada uma dessas direções, tá certo? Na dimensão econômica, nós temos um conjunto de valores e dá para colocar esses valores em ordem ordinal, pelo menos. Eu estou trabalhando no sentido de, inclusive, transformar essas ordens ordinais numa escala mais cardinal, ou seja, o valor B ser melhor do que o valor A nessa dimensão, só que quanto melhor ele é nessa dimensão, tá certo? Quantificar quanto mais, quanto melhor, já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque todos esses valores são quantizados, são quantas que tem. Só que os quantas em cada dimensão parecem ser diferentes, né? Um quanto econômico não é exatamente igual ao quanta espiritual ou quanta político ou social ou cultural, seja lá o que for. Claro que quanto mais a gente trabalha com esses conceitos de valores, para criar novos valores mais avançados, passar a comungar cada vez mais esses valores mais avançados, nós vamos ter uma consciência mais avançada, mais apropriada. Dirá você, mais apropriada em quê? Bem, aí tem aquilo que eu chamo de metavalores, né? Metavalores seriam mais tipo do seguinte tipo. Conjunto de valores que promovem mais paz, mais bem-estar, mais sustentabilidade, mais menos cresce a entropia, mais felicidade. Então, esses seriam como se fossem metavalores. Então, é fácil da gente saber em que direção que deve se perseguir esses novos valores que nós vamos criar. E, evidentemente, à medida que a gente vai avançando nesses valores, a gente vai conseguindo, inclusive, imaginar quais seriam os próximos valores nessa escala. E é uma evolução contínua, não se chega ao fim, é sempre evoluindo. E quando, como é a consciência, e consciência é energia, não tem como destruir, mesmo quando a gente morre fisicamente, a nossa consciência vai transcender, vai ascender para a consciência universal, fazendo parte dessa consciência universal que vai gerenciar, administrar o universo. E onde, provavelmente, uma das manifestações dessa consciência universal seja em termos de energia escura, tá certo? Não se sabe, não se viu, não se vê nem a energia escura, nem a matéria escura. Então, provavelmente é tudo energia escura.
não tem nem matéria, é tudo só energia. São apenas manifestações dessa energia escura que é, de fato, provavelmente essa consciência universal. Porque parece que são manifestações desse gerenciamento global do universo. Estou extrapolando demais da realidade. Pode ser. Mas é um modo de cutucar todos vocês a pensar sobre o assunto, que eu acho que é bastante útil, porque todos nós vamos evoluir individualmente e coletivamente. Entendido? Cansativo. Esse esforço de tentar explicitar ideias que são implícitas é um exercício interessante, mas por isso que eu vivo tentando, de várias maneiras, explicar isso. Mesmo porque você sente que é de um certo jeito, agora o difícil é tentar explicar isso para os outros, tentar verbalizar isso para os outros, né? Então fica mais difícil. Engraçado, né? Tinha até uma época em que eu lidava mais, na época que eu estava nos Estados Unidos ou Inglaterra, lidava mais com a língua inglesa, então eu conseguia verbalizar melhor em inglês, né? Mas atualmente que eu estou no Brasil, de vez em quando me falta algumas palavras que eu usava em inglês. Mesmo porque em inglês é mais fácil de criar palavras, né? Eu criei muitas palavras em inglês, formalmente, tá certo? Porque você pode usar latim, grego, outras línguas para criar palavras em inglês. Bem, então, no momento, é o que eu tenho para contar para vocês. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Adoraria ter as suas críticas e sugestões. E compartilhe isso com todos que você quiser. Inscreva-se no meu canal. Ative lá o sininho. E muito agradecido pela atenção de vocês.